Glória a Deus, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui. Vamos iniciar nosso estudo de célula desta noite. E o nosso estudo hoje tem esse título: Lute por sua fé. Quero só localizar o texto aqui. Nós vamos já iniciar Judas no verso 3. Judas, que está ali bem próximo de Apocalipse. Judas, verso 3. Judas, verso 3. Nós vamos ler em seguida. Primeiro vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos em sua presença, e estamos em sua presença no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, eterno e sumo sacerdote, entramos na tua presença pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai, por nossas famílias. Obrigado pelo conforto que nós temos em nossas casas, estarmos juntos. Obrigado porque podemos entrar também aqui por essa transmissão ao vivo. Podemos estar juntos aqui. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Vamos iniciar esse estudo e pedimos dar-nos direção aqui para ministrarmos, dar entendimento a cada irmão, a cada irmã que já está aqui ligado conosco, vai estar em seguida, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, que o Senhor possa estar direcionando a vida de cada um de nós através da sua palavra. E nós sabemos que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos, Pai, entregamos toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então aqui nosso estudo dessa noite. Então, a célula, diferente de uma pregação na igreja, a célula é um estudo, que deve ser um estudo interativo. Quando a gente está junto nas casas, a gente pede para alguém ler, outro comentar, né? E a gente vai explicando aquilo que está no estudo. Mas como estamos aqui pela internet, a gente vai falando aqui. Se você quiser participar também, pode colaborar conosco, vai digitando aí, que a gente vai estar vendo também. Sempre lembrando que a gente tem o chamado, eles chamam de, é chamado de delay, né? A linguagem de informática. Dá uma diferençazinha de alguns segundos. De repente se digita aí, ou faz uma pergunta, um pedido de oração, é só guardar alguns segundos que eu já vou visualizando aqui, e na medida que eu visualizo, a gente vai estar interagindo então. Amém? Pai do Senhor a todos, irmãos e irmãs que já estão aí, os que vão chegar. E vamos em frente. Aqui Judas no verso 3. Então, lute por sua fé. Judas, verso 3. Aqui está escrito: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui Judas, ele escreve esta carta e ele fala que estava preocupado com os irmãos e exorta os irmãos a lutar pela fé. Será que nós precisamos lutar pela fé? Será que podemos ficar descansados, de braços cruzados, sem atitudes? Estamos salvos, claro, na dúvida com relação a isso. Mas será que precisamos lutar por nossa fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu digo assim, que na minha interpretação, fé é crer no impossível e ver o invisível. Será que nós precisamos lutar por nossa fé? E aqui Judas fala em Judas verso 3, acabamos de ler. E aqui Judas, com toda a sua experiência cristã, certamente depois de uma vivência de muitos combates espirituais, nos exorta e convoca a lutarmos, batalharmos, guerrearmos pela fé que uma vez foi nos dada a nós como santos e santas de Deus. Então nós somos salvos. Uma das expressões que a Bíblia fala também para os salvos, nós chamamos de crente, cristão, evangélico, mas a Bíblia fala salvos e fala santos. Então nós somos os santos de Deus, porque somos santificados em Cristo, somos remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. O sangue de Jesus trouxe remissão, ou seja, nos limpou de todo o pecado, toda injustiça. Amém? Então, exortar aqui, ele nos exorta a lutarmos pela fé. Exortar é animar, motivar, incentivar. Então, Judas era um dos irmãos de Jesus, assim como Tiago. O tema central deste verso é nos motivar a não desistir de lutar, de batalharmos por nossa fé. Pessoas podem nos ajudar nesta batalha, mas nós somos os responsáveis por lutar para crescermos e permanecermos na fé. Judas nos relembra que estamos em uma guerra
e não em tempos de paz. Nós temos a paz de Cristo em nós, estabelecida em nosso espírito, onde o Espírito de Deus habita, e essa paz, ela excede o entendimento humano, ou seja, o entendimento natural do ser humano. O ser humano, de uma forma natural, não consegue entender como nós podemos estar em paz em meio a tudo que acontece. Opa, retornamos. Hoje é terça-feira, é feriado. O uso de internet aí é muito grande, né? Mas vamos em frente, Deus vai nos abençoar que vai dar tudo certo. Então Judas nos relembra que estamos em guerra, não em tempos de paz. Nós temos a paz de Cristo dentro de nós, que excede o entendimento humano. Então quem governa esse mundo não é o Senhor ainda. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E 2 Coríntios capítulo 4, no verso 4, eu quero trazer esse texto aqui para trazermos uma base para essa afirmação. 2 Coríntios 4, 4, está escrito assim, 4, 4, nos quais o Deus desse mundo é Satanás, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, outras versões dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o mundo já é o maligno, Satanás é o príncipe desse século. Então quem está governando esse mundo, por direito e por herança, somos nós, mas profeticamente falando, de uma forma normal, natural, fora do profético, é Satanás. Então ele não governa mais a nossa vida, mas ele governa esse contexto secular chamado mundo. Então você e eu precisamos guerrear por nossa alma ou poderemos perdê-la. Satanás fará de tudo para nos afastar de Deus e da sua igreja. Então existem momentos, circunstâncias que podem vir até pensamentos na nossa mente, que a Bíblia diz que são dardos inflamados do maligno. Então o que é um dardo? Imagine que o dardo é uma flecha, então ele tem um veneno na sua ponta. Se ele conseguir atingir a mente do ser humano, aquele veneno vai entrar e vai surtir efeito lá. O que é esse veneno? Qual é essa batalha na mente? Ah, se Deus existisse não seria assim. Ah, porque tantas pessoas morrem? Porque existe tanta coisa errada. Então, quer dizer, são sofismas que se levantam na mente do ser humano para tentá-lo afastar, então, esse ser humano da glória de Deus, da fé em Deus. Então, nós precisamos batalhar por nossa fé. Então, a vida cristã vitoriosa é marcada por embates com o reino das trevas e é consolidada por meio de nossos esforços de fé. Então não basta sabermos que nós temos um inimigo, um arqui-inimigo, que primeiramente ele é inimigo de Deus. Ele já foi derrotado por Jesus. Então, a palavra de Deus diz que Jesus ele derrotou todo principado e potestade e se tornou cabeça dos principados e potestades. Então nada pode ser feito por Satanás, a não ser que haja uma autorização de Deus, que o ser humano pode ter cometido uma infração, um pecado, uma transgressão diante de Deus, e deu um direito legal, uma legalidade. Então Satanás vem e age. Nós sabemos que Satanás e demônios só podem agir onde um direito legal foi dado a eles. E somente nós que demos esse direito legal, podemos agora em Cristo nos arrependermos e tirarmos essa base legal de ação de Satanás e demônios através do nosso arrependimento e confissão a Deus. Aí, o Senhor nos perdoe e nos purifica de todo pecado, ou seja, ele remove a legalidade que havia. Então é preciso nessa batalha pela fé, é preciso diligência, interesse. O que é diligência? Interesse, zelo, cuidado, para que esta luta possa nos conduzir à vitória. Então nós entendemos o seguinte, nós estamos em meio a uma guerra. Aí é um ponto pacífico. Todos nós estamos em guerra. Qualquer pessoa que nasceu nesse mundo está em guerra. Mas nós que pertencemos a Deus estamos numa batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual do reino das trevas contra o reino de Deus. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, se você for analisar e estudar ali Gálatas capítulo 5, ele fala da luta da carne e do espírito. Então a carne não é isso que nós beliscamos, a carne é um poder que está em nós que se contrapõe, que é contrário ao mover, ao agir de Deus sobre as nossas vidas. Fique bem claro isso. Então a luta, a nossa, nós vamos ver em seguida aqui nos textos, mas não é contra pessoas. É uma luta espiritual e nós estamos nessa batalha espiritual e precisamos entender que estamos nesse contexto. Nós estamos aqui numa batalha, nós pertencemos ao exército de Deus e precisamos lutar por nossas vidas, lutar por nossa fé. Então, contra o que nós precisamos lutar? Estamos exercendo a batalha da fé, mas contra o que então nós precisamos lutar? Nós estamos lutando. Primeiro, contra o pecado. O pecado é a única razão, é o único motivo que afasta o ser humano de Deus, é o pecado. Está lá
Isaías 59 diz: mas os vossos pecados fizeram uma separação entre vós e o vosso Deus. Aí Deus não vai nos ouvir, não no sentido literal que ele não possa nos ouvir, porque ele nos ouve em todo o tempo. Mas esse ouvir é trazer uma resposta à nossa expectativa devido ao nosso pecado. Então, a base legal para Satanás e demônios agirem é o pecado no ser humano. Então, a tentação em si, ela não é pecado. E vou te dar aqui uma base bíblica. Jesus, ele foi tentado por Satanás. Ele foi levado pelo diabo para o deserto para ser tentado. Portanto, quem levou ele para ser tentado por Satanás foi o próprio Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós podemos ser tentados, mas ou cair ou ceder à tentação, usando nosso livre-arbítrio para pecar, aí sim é que vai dar legalidade a Satanás. Então, contra o que nós temos que lutar, primeiramente, é contra o pecado. O pecado nos afasta de Deus. A palavra de Deus, ela fala nos evangelhos que Deus, ele não pode ouvir a oração de um pecador. O que é esse ouvir? Ouvir, literalmente, não aqui no sentido auditivo, mas ouvir é vir em resposta, então, do pecador. Deus, ele não pode vir em resposta do pecador. Ele ouve a pessoa que é justificada pelo sangue do Cordeiro e pela misericórdia dele, ele livra até o pecador de uma perdição total, dando oportunidade para que esse pecador, então, se arrependa. Então, o primeiro fato aqui, o primeiro ponto, é contra o que nós temos que lutar nessa batalha da fé, é contra o pecado. Segundo, é contra o desânimo. Um dos antídotos contra a fé chama-se desânimo. A pessoa está desanimada. O que é desânimo? É sem ânimo. E a palavra de Deus fala, lembramos em Josué, nós já falamos sobre isso em estudos anteriores, mas Josué, por exemplo, Deus está falando ali com Josué depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Moisés já não estava ali, Deus já tinha arrebatado Moisés já tinha morrido. E aí eles tinham que atravessar então o Rio Jordão. E Deus levantou aquele que era discípulo de Moisés, que era Josué, para levar o povo, conduzir o povo, não mais a um mar, mas a um rio, que era aparentemente algo simples e fácil, mas era necessário que eles estivessem animados. O que é ânimo? É uma energia, um poder que vem de Deus sobre nossas vidas para fazermos algo que vai glorificar a Deus. Então, nosso segundo ponto aqui, primeiro, luta contra o pecado, segundo, é contra o desânimo. Então, existe uma enxurrada de situações que querem trazer desânimo. As notícias, as más notícias, as expectativas, a nossa expectativa, muitas vezes, em algo que não é de Deus e que não vai trazer uma resposta, não vai se cumprir. Então, o segundo ponto que nós temos que analisar aqui, que temos que combater nessa batalha pela fé, é o desânimo. O terceiro ponto é contra a preguiça espiritual e física. Então, quer dizer, Eduardo, que existe preguiça espiritual e física? Eu sabia que existia preguiça física. Claro, existe. Você pode estar num dia que de repente não está aquele clima que você desejava. Você levantou, hoje está sol, hoje tá frio, hoje está nublado, estou com preguiça, não quero levantar, vou ficar em casa. Essa questão toda aí de isolamento social, então pode te levar, ao invés de te ir você aproveitar a crise para ser incentivado e romper, avançar, fazer coisas que você não fazia antes, dedicar mais, inclusive, a estudos, né? De repente você pode não estar fazendo isso. Essa preguiça física pode te levar a ficar ali no marasmo, não é? Até é interessante, você pode observar nas redes sociais, às vezes as pessoas colocam lá, eu estou no sofá, eu estou em tal lugar, eu estou descansando. Quer dizer, o nosso descanso, claro, que existe um descanso aqui, mas o nosso descanso, ele vai ser lá na pátria celestial. O nosso descanso será na pátria celestial. Nosso descanso não é aqui, nesse mundo em que nós estamos. Então agora nós precisamos também lutar contra a preguiça física. A preguiça física impede as pessoas de levar uma dieta à frente, um propósito à frente, até mesmo um jejum. Aí entra também a preguiça espiritual. O que é a preguiça espiritual? A preguiça espiritual, ela pode ser encaixada aqui. mas eu não vou ler a Bíblia. Poxa, esse capítulo é muito grande. Mas o Espírito Santo te fala, vai lá e lê. De repente, Salmo 119. Eu não vou ler porque é o salmo o mais comprido que tem, o mais longo que tem na Bíblia. Mas tem tantos ensinamentos. Eu não vou fazer um estudo programado da Bíblia, de fazer uma leitura da Bíblia, ou reler a Bíblia, ou reler o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia inteira, ou reler Salmos, Provérbios, enfim. Existe até aquela forma de leitura bíblica, que ela é uma forma bem, bem simples, né? Você tem existem 31
Boa noite, irmã Ruth, aqui os demais também. Aquela questão dos provérbios, né? São 31, então, por exemplo, o dia 21 lê, o dia 21 vai até o 31, depois vai do 1 ao 20. Então existe a preguiça espiritual. Ah, mas vamos jejuar. Então eu particularmente procuro fazer um jejum semanal. Aí fico pensando que dia que eu vou fazer para não repetir sempre, a toda semana segunda, então é uma semana segunda, pode ser na outra terça, quarta, quinta, até você vai rodando os 7 dias da semana. Então se você for esperar ter vontade de fazer as coisas, tem muitas situações que você não vai ter vontade. Não é? É aquele velho ditado, quem quer, ele faz. Aquela questão que eu falo sempre. Pense grande, comece pequeno, mas comece já. De repente começa um jejum, começa uma leitura bíblica, começa um período ali de devocional a Deus, começa um período de leitura bíblica, um período de você orar, de você interceder. Eu vou interceder 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora. Claro, tudo é uma questão de hábito. Tudo que você faz, a ciência já comprova isso, aquilo que você faz durante 21 dias se torna um hábito. Então experimente fazer isso, você vai vencer nessa batalha contra a sua fé, a preguiça espiritual e a preguiça física. Quarto ponto aqui, contra as falsas doutrinas, irmãos, contra as falsas doutrinas que nos ameaçam. Então são tantas coisas que vêm contra a nossa vida, falsas doutrinas. Ah, mas é que tal coisa. Irmãos, eu poderia dar alguns exemplos aqui, mas se eu der alguns exemplos, eu poderia até deixar outros, e aí eu posso deixar de falar algo, mas aqui, contra as falsas doutrinas que ameaçam com ensinos heréticos, a questão do dízimo, a questão da oferta, a questão de dias, a questão são tantas situações, né? Aí houve um período que as pessoas estavam lá no YouTube falando, olha, e eu lembro que eu falei no seminário, cuidado com o ídolo chamado YouTube, porque às vezes você está ali ouvindo a tua pastora, no nosso caso a pastora Sedônio, os pastores da igreja, o pastor Márcio, o pastor Tatiane, o pastor Romildo, quando ele prega lá também, você está ouvindo seus pastores, mas aí você vai no YouTube, o fulano falou diferente, tá? Então o fulano tem razão. Então se tornou um ídolo. Então cuidado com as falsas doutrinas. Claro que o diabo ele vai tentar entrar sutilmente, uma forma muito sutil. O que é algo sutil? Algo quase que imperceptível. Você quase não percebe, quase não observa que está ali, mas está chegando um engano, uma falsa doutrina. Ah, mas veja bem, hoje não precisa, como eu estava falando e concluindo aqui, há um tempo atrás chegou uma situação aí que estavam dizendo que não precisava mais jejuar, porque Jesus já jejuou por nós. Ele fez tudo por nós, mas nós fazemos em amor. Então aqui o quarto ponto contra as falsas doutrinas com ensinos heréticos que nos ameaçam. Quinto ponto, contra as ideologias satânicas. São tantas ideologias satânicas. O marxismo entrou na igreja, o marxismo entrou na cultura. Existem as 7 áreas de influência na sociedade, como cultura, religião, economia, artes. São 7 áreas, na verdade. Então, são 7 áreas que nós deixamos as coisas ir rolando, e chegou um momento agora que está difícil de tomar de volta. É só pelo poder de Deus. Então, aqui nesse quinto ponto, contra as ideologias satânicas, é marxismo, hedonismo, humanismo. Quer dizer, vamos colocar o homem acima de tudo. Quer dizer, então não vamos tomar cuidado com o evangelho, não podemos falar certas situações, certas coisas, porque pode desagradar alguém. É aquela questão, então, do evangelho do algodão doce. É humano, ó querido, ó querida, sabe, Deus vai fazer tudo o que você quiser. Pensa que, aí até é um exagero nessa teologia, pensa que só de você pensar Deus vai te atender, porque você nasceu para Deus realizar seus sonhos, quando nós devemos fazer o contrário, devemos nos humilhar, devemos falar, olha, que o Senhor cresça e eu diminua. Não estou dizendo aqui que Deus não vai nos abençoar, que não vai realizar nossos sonhos, não é nada disso, absolutamente. Não é uma contraposição contrária, mas sim aqui a questão do evangelho de algodão doce, com doutrinas muito pueris, muito simplórias, né? com situações muito simplórias em que Deus ele vai nos abençoar em qualquer situação, estejamos como estivermos, não é? Então aí vem o humanismo, vem o racionalismo, o liberalismo, irmãos. Aí vem questão partidária, não é? Quase que todos os partidos políticos, irmão, não sei se existe uma exceção, não é? Claro que aí os itens vão diminuindo um pouquinho na nossa analogia,
analisando cada um, mas quase todos eles estão contaminados. Aí vem ideologia de gênero e tantas outras coisas, irmãos, que são contrárias à palavra de Deus. Aqui, 7º ponto, contra o mal em suas manifestações. E aqui, só voltando um pouquinho nesse 6º ponto, que é a questão do humanismo, tudo isso, eu até separei aqui algo que eu li no Instagram de uma figura pública, muito conhecida. Eu não vou, por uma questão aqui até de ética, citar o nome, mas uma figura pública aqui do Brasil, mas conhecida internacionalmente também, no ramo aí de negócios. E aí eu estava vendo, e ele escreveu lá nesse Instagram dele, sobre o neto dele, escreveu a seguinte mensagem. Ele tem a foto dele com 2 netos, e ele fala de um dos netos dele ali. Ele fala, um amigo de meu neto, aí ele coloca o nome, lhe perguntou, por que você é tão estranho? Como assim? Ele respondeu, você não fala palavrão, não bebe, não fuma, não usa drogas. Meu neto respondeu, sou membro da igreja, colocou o nome da igreja ali. Aprendi que nosso corpo é sagrado. É um templo de Deus e devemos protegê-lo. Ou seja, ele, daquilo que ele foi questionado, não bebe, não fuma, não usa droga, não faz sexo antes do casamento, não fica. Então o que é? Porque ele está preservando o templo dele, que é o corpo dele, que é templo do Espírito Santo. Então aqui ele diz, a resposta ele fala o nome do neto dele, me lembrou de um versículo da Bíblia. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então aqui dentro desse 5º ponto ainda, ideologias que vêm, ideologias satânicas, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, os caminhos de Deus, os caminhos de uma vida de santidade e não de pecado. Mas o que acontece? Muitas vezes simplesmente se solta, como diz o gaúcho, larga o filho, a filha, desde criança na escola, mas não tem um acompanhamento, como é que é o currículo, o que está acontecendo, o que aquela criança está aprendendo, como que ela volta, porque muitas vezes ela sai de casa, você está ali, mesmo que superficialmente, mas ensinando, ou não está ensinando, você está deixando tudo a cargo da igreja. Eu sempre digo que nessa luta pela fé é importante dizer que a educação cristã de nossos filhos não é uma obrigação da igreja, não é uma obrigação da escola bíblica dominical. É nossa. A igreja, a escola bíblica dominical, elas vão reafirmar, edificar, dar sustentabilidade àquilo que você está ensinando para os seus filhos. Agora, se você não ensina, como nós poderíamos cobrar, esperar que tivesse uma outra postura, se nós não estamos ensinando, não é verdade? Então aqui entra essa questão. Eu achei bem interessante aqui, é uma figura pública, um empresário brasileiro, mas conhecido a nível mundial, multimilionário, acho que até bilionário, e tem essa postura. E ele lembra, ensina a criança o caminho que deve andar. E até quando for velho não se desviará dele. Então ensina como se portar nessas situações aí. O 6º ponto, contra a astúcia dos homens maus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, verso 11, porque tarda a justiça de Deus sobre o ser humano é cada vez mais propenso a praticar o mal. Então observe isso, o ser humano cada vez mais ele é propenso a praticar o mal. Por quê? Porque a justiça de Deus ela não vem de imediato. A pessoa praticou uma injustiça, Deus não vem com um castigo ali de imediato. É claro que ela vai ter uma consequência daquilo. Por quê? Porque Deus é longânimo. Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Então aqui nós estamos debaixo dessa tese também, dessa questão. Então homens maus, aí vem políticos maus, juízes maus, empresários, profissionais corruptos e corruptores. Às vezes a gente quer apontar o dedo, mas fulano está lá e é corrupto. Mas, irmãos, sabe aquela questão toda, você sabe que tem uma velocidade ali. Estamos falando da batalha, a luta pela fé. Está escrito 110, você passou de 110 naquela velocidade ali, os anjos de Deus não têm mais nem responsabilidade de te guardar. Então tem não pise na grama. Ninguém está ali, eu vou pisar na grama. Não jogue lixo aqui. E você jogou, quer dizer, aí será que nós não temos que mudar também a nossa interpretação de corrupção? Então aqui, 7º ponto, contra o mal em todas as suas manifestações. Então o mundo jaz no maligno, o príncipe desse século é Satanás. Então qual que é o trabalho dele? Roubar, matar, destruir. Então ele entra na sociedade, ele entra em todas as questões ali, ele entra nas questões sociais, econômicas, políticas, até na igreja, em todas as áreas da sociedade, ele coloca os seus representantes. Então aqui, vamos estar atentos que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as trevas. Efésios
6:2 ele nos fala isso, e vamos ver então quais são as nossas armas nesta luta pela fé. Vamos ler aqui as nossas armas. Primeiramente, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta por sua fé. Aí Judas fala para lutarmos. E aqui ele diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais ou terrenas ou naturais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo vãs filosofias, os raciocínios e toda altivez, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui outras versões falam todo sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que se apresenta como se fosse verdade. Um exemplo disso? Todas as religiões levam a Deus. Mas Deus é um só. De fato, Deus é um só. Mas muitas vezes a pessoa que nos fala isso, nos comenta isso, ela está servindo um falso Deus. E ela quer dizer o quê? Ela quer que a gente concorde que aquela teoria dela de que um falso Deus é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, e muitas vezes as pessoas falam, é mesmo. Prosseguindo aqui, nesse versículo de 2 Coríntios 10, 4 e 5. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é uma luta que não é carnal, que não é uma luta que não é carnal, que não é natural, não é pessoas contra pessoas, sistema contra sistemas, mas é uma luta espiritual contra fortalezas, sofismas, baluartes, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E quando nós exercemos então essa luta, usamos essas armas, ele diz aqui, que então nós vamos levar todo o pensamento, essa versão fala entendimento, obediente a Cristo. Então, quando nós entendemos que estamos numa batalha, quando lutamos pela fé, quando entendemos que nossas armas não são carnais, mas são espirituais, aí nós vamos lutar com essas armas que são espirituais e vamos o quê? Ter todo o pensamento cativo, ou seja, alinhado com a equidade de Deus, com quem é Cristo, com quem é o Espírito Santo. E Efésios capítulo 6, versos 11 a 17 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Opa, aqui fala ciladas de quem? Não é do ser humano, é do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São 4 esferas, é uma hierarquia satânica, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. E aqui ele diz, nas regiões celestiais. Então estamos aqui fisicamente, mas conforme Efésios capítulo 2, verso 6, assentados com Jesus nas regiões celestiais em Cristo. Nossa batalha, fisicamente estamos aqui, mas espiritualmente ela vem do terceiro céu, que é o céu de Deus, onde está Deus Pai, no seu alto sublime trono, Jesus à direita de Deus, à destra, algumas versões falam à direita de Deus, e nós estamos assentados ali com Jesus, ao lado de Jesus, nas regiões celestiais, e ele é o nosso advogado nessa batalha, ele é aquele que é nosso advogado, que vai estar ali, nos defendendo junto a quem? Ao supremo juiz do universo, que é nosso Deus Pai. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus, aleluia aí? E aqui ele diz, depois ele falar aqui dessa hierarquia espiritual das trevas, ele fala, por este motivo, Efésios 6, vestir toda a armadura de Deus, quer dizer, a minha luta não é carnal, é espiritual, então as minhas armas também são espirituais. E diz, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Então, no dia O que é o dia mau? Efésios 6 diz, dia mau. Aqui fala dia mau. É o dia da batalha, é o dia da luta, é o dia da guerra. Que você sente no teu espírito que você está em guerra, que é uma guerra espiritual com relação à sua vida ou alguma questão na sua vida. E havendo batalhado até o final, ele diz aqui, permaneceis inabaláveis. Então, eu lutei, eu volto aqui da luta, olá, eu estou o tempo todo diante do trono de Deus, adorando a Deus. Eu desço daquela posição para batalhar. Eu batalho e eu volto como um adorador. Eu não volto
estraçalhado. Pelo contrário, volta renovado, você volta renovado, você volta renovado. Amém, irmão? Amém, irmã? Então aqui está clara essa palavra. Então você volta aqui e diz aqui, até o final permanecendo firmes, inabaláveis, sem retroceder. Então a mensagem de Deus nessa batalha pela sua fé, não retroceda, não dê espaço ao inimigo. Eu falo e repito muitas vezes, muitas pessoas estão ali a poucos metros da linha de chegada. Olhe para sua frente, imagine que você está a 10 metros da linha de chegada. É uma pequena distância, que vai levar talvez ali poucos segundos para você vencê-la e você desiste. Então eu sempre digo, as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Então não desista daquilo que Deus tem para você. Lute a batalha da fé. Sem retroceder, estais, portanto, firmes, trazendo em volta a cintura da verdade, o cinturão da verdade. É a verdade, Jesus é a verdade. Ele diz lá em João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz, se o Filho, ou seja, se a verdade vos libertar, Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele é a verdade. Se ele ali estiver na tua vida, Jesus que é a verdade, você vai vencer. Então ele diz aqui, estai, portanto, firmes, trazendo em volta o cinturão da verdade. Você está com um cinturão de proteção que é a verdade. E você precisa conhecer a palavra escrita, que é a verdade de Deus em sua vida. Vestindo a couraça da justiça. Então você veste uma roupa que é uma couraça, uma proteção. É como um cinto ali, uma roupa que é uma proteção ali, que é a justiça. Porque diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ali está em Mateus capítulo 6, verso 33. Então, não só o reino, mas a sua justiça, aquilo que é justo. Eu tenho que aqui ser justo. Isso, como eu vou agir aqui? Ou como aquele livro diz, em meus passos o que faria Jesus. Então, sendo justo, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. A palavra de Deus diz, onde você pisa com o teu pé, Deus te deu por direito. Então, você está calçado com o evangelho da paz. Você proclama onde você pisa, onde você está, você testifica o evangelho da paz. E aqui, embraçando sempre o escudo da fé. É um escudo que você tem ali, escudo da fé, aqui, não é? O escudo da fé, a sua fé inabalável, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Esse escudo da fé tem a ver com a palavra de Deus, é a palavra que você vai usar. O diabo vem com uma situação, você vai rebater com a palavra ali. Como Jesus fez, ele venceu o diabo no deserto usando a palavra. Ele disse, escrito está. E aqui também, usai igualmente o capacete da salvação. Então, a sua mente está ali com a salvação, sua salvação eterna, um capacete que te protege. Você não vai deixar o diabo lançar uma seta e entrar na sua mente. Opa, alto lá, Satanás. Você tem um sonho, tem uma visão, você tem uma percepção, você observou e discerniu que não é de Deus, você já vai reagir imediatamente. E aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem, ó, espada do Espírito. É uma espada que diz que ela é mais cortante, a palavra de Deus, do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ali na medula, nos seus ossos e medula, ela faz divisão da alma e do espírito, ou seja, ela tira você de uma condição de um crente, de um cristão almático. O que é um cristão almático? Uma pessoa da alma, mas fulano falou, ciclano não orou por mim, tal pessoa não falou a paz do Senhor para mim. É mais ou menos isso aí. Vamos falar aqui, o crente mimimi. Você sai daquela situação de mimimi e você entra numa dimensão espiritual de fortaleza, de proteção, de convicção de quem você é em Deus, de que reino você pertence, que você é um soldado de Deus, você é uma pessoa que faz parte desse reino. Amém, igreja? Então aqui nós estamos vendo que ele fala das armaduras espirituais. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios de 6 a 11 a 17 que nós lemos aqui, tá? Então, para lutarmos é necessário usarmos uma armadura especial para não sermos feridos e também para podermos atacar com eficácia. Então, cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, está preparado e pronto para anunciar Cristo a todos. Então, quanto antes você deixar claro que você é de Deus, mais protegido você estará. Capacete da salvação, proteção da mente,
contra a dúvida de que você é salvo. Então vamos analisar isso aqui. Jesus, ele sai do deserto ali, ele foi primeiro, sai do deserto não, ele sai do local onde foi batizado, ele ouviu a voz de Deus Pai que falou: tu és o meu filho amado, eu me agrado em você. Outras versões, eu tenho prazer em você. Ele vai levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Qual é a palavra que Satanás fala? Se tu és o filho de Deus, o que ele tentou colocar? Dúvida. Pensa, ele tinha ouvido que era filho de Deus, amado de Deus, que Deus tinha prazer nele. O diabo o que faz? Tenta tirar isso. A questão da afirmação da paternidade, que nós somos filhos de Deus. Então o capacete da salvação, ele vai proteger a nossa mente contra dúvidas de que você é salvo, de que você é de Deus de fato e de verdade. A oração aqui, Efésios 6,18, orar sem cessar. Nós devemos orar o tempo todo, orar em todo tempo. O que é orar em todo tempo? Você está batalhando pela sua fé, orando, você está no ônibus, você está no carro, você está viajando, você está andando, você está na sua casa, aí, que agora estamos no tempo de estar mais em casa. O que vai acontecer? Você vai orar em todo tempo, igreja. Você não vai esmorecer. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui está dizendo que você tem que orar em todo tempo no Espírito, motivado pelo Espírito Santo, estar em oração em todo tempo, batalhando por sua fé. Você chega no trabalho, você está orando. Você chega na sua escola, na sua faculdade, você está orando. Chega no supermercado, você está orando. Ainda mais agora em tempo de contaminação, você não sabe quem está ali. Não vai desconfiar das pessoas, mas só me guarda, me protege, me livra de todo mal. Aí vem também a questão, a coraça da justiça, que é fazer aquilo que é justo e correto, porque eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, é justo o que eu estou fazendo? É correto o que eu estou fazendo? Escudo da fé, usando esse escudo que vai te proteger em todo tempo ali. Espada do Espírito, a palavra de Deus é uma arma de ataque. Jesus usou na tentação, então existem armas de defesa, armas de ataque. Existem armas que são afirmação, que você vai afirmar a palavra, mas aqui fala de uma arma de ataque. É a espada, então eu corto a seta do maligno, eu corto, eu faço divisão entre alma e espírito agora. Eu não permito que Satanás ultrapasse essa barreira aqui. Conhecimento da palavra, irmãos, é de suma importância na luta pela fé. E eu já citei aqui, e quero ler João 8,32. Olha o que Jesus fala aqui. É um versículo que nós temos memorizado já. Eu não falo decorado, porque decorar é quando eu era ator, eu decorava textos. Agora, nós memorizamos a palavra de Deus. Então aqui, João 8,32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós como guerreiros lutamos na batalha da fé e vencemos quando conhecemos a palavra. Agora, se você não conhece a palavra, lembra que nós falamos antes ali, desânimo, preguiça espiritual e física, deixa a preguiça e vai conhecer a palavra. Aproveite esses dias para conhecer a palavra de Deus, muito mais. Então aqui a fé, 1 João capítulo 5, verso 4, 1 João 5, 4. 1 João 5, no verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui, um conselho: em suas batalhas, peça sempre ajuda e conselho. Procure pessoas mais experientes, a sua pastora, os seus pastores. O que eu faço? Como é que eu vou agir? De que maneira eu vou agir nessa área aqui? Procure o conselho. Provérbios 12, 15. Eu quero ler aqui, para ficar bem firmada esta palavra, Provérbios 12, no verso 15. 12:15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Olha só, o sábio, ele ouve conselhos. Mas de quem que eu vou ouvir conselhos? De quem é de Deus. De quem está num nível maior do que você, seus pastores, suas pastoras, um irmão que esteja num nível de intimidade com Deus igual ou maior do que o seu. Caso contrário, não será eficaz. Okay? Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a ajuda de muitos conselheiros, há grande êxito, grande vitória. Provérbios 15, 22. Então, vamos estar finalizando esse estudo aqui, que o estudo de hoje é Lute por Sua Fé. Só lembrando aqui os pontos. Lutamos pela fé. Contra o que nós temos que lutar? Contra o pecado, contra o desânimo, contra a preguiça espiritual e física, contra as falsas doutrinas. Deixa eu só pegar aqui, porque o celular está na frente. Contra as falsas doutrinas que nos ameaçam nos ensinos heréticos. Quinto, contra as ideologias satânicas, marxismo, hedonismo, humanismo, racionalismo, liberalismo, partidos políticos que são aí totalmente contaminados,
ideologia de gênero e outras situações. Sexto, contra a astúcia dos homens maus, como políticos, juízes, empresários, profissionais, corruptos e corruptores. Sétimo ponto, contra o mal em todas as suas manifestações. E atenção, nossa luta não é contra pessoas. Aí nós entramos com um texto aqui, que a nossa luta não é contra pessoas, e primeiramente nós lemos, segundo a Coríntios capítulos 10, 4 a 5, que fala que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Depois nós lemos Efésios capítulo 6, de 11 a 17, que fala aqui que não lutamos contra pessoas, mas contra um sistema que tem uma hierarquia de principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Falamos aqui das armaduras espirituais, cinto da verdade, coraça da justiça, sapaça, pregação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito. E aqui para finalizar, e por falar em conselhos aqui, alguns conselhos para nós finalizarmos. Primeiro, não se afaste da igreja. A igreja é uma instituição criada por Deus. Nós somos igreja, mas eu digo aqui no sentido de igreja, uma denominação, uma igreja que você escolheu para congregar. Agora estamos nos cultos via internet, mas creio que brevemente estarei liberado. Hoje eu já vi notícia aqui, me chegou um ofício ali de Joinville, que eu ministrei alguns anos em Joinville, um pastor lá, ele me mandou dizendo que já foi assinado decreto pelo governador que a partir de amanhã igrejas, tanto pode ter missas como cultos, né, estarão liberadas dentro daquela condição, com máscara, usando álcool gel, alguma restrição ali de espaço entre uns e outros, né? Tá? E Rio Grande do Sul eu vi hoje também no telejornal agora à noite que está liberando, a Goiânia começou a liberar também, liberou inclusive igrejas, e eu creio que logo aqui no Paraná estará liberado. Mas, independente da data, se vai ser amanhã ou se vai ser semana que vem, mas, enfim, não se afaste da igreja, da célula, da comunhão com os irmãos. A célula, esse grupo familiar, a gente chama de célula, pode ser GP, grupo familiar, pequeno grupo, enfim, é uma ferramenta tão importante de comunhão em que nós somos pastoreados ali, a gente fala a palavra, a gente ora uns pelos outros, é tremendo isso. E também que a gente pode trazer pessoas para estar sendo evangelizadas ali. Por mais difícil que estejam as situações que você esteja enfrentando, jamais se afaste do corpo de Cristo. Somos um corpo. Como diz aquela canção do Daniel Souza. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente firmados, unidos em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, usando da verdade, expressando a glória do Senhor. Fique no barco, fique na arca. A arca hoje é a igreja. O barco é a igreja. Jesus está ali. Mesmo que haja tempestade, Jesus está presente. Segundo, se a luta estiver maior do que você pode suportar, peça reforços. Aquilo que a gente falou, conselho de pessoas sábias. Estamos na igreja também para ajudar uns aos outros a alcançar a vitória em todas as batalhas. Sempre haverá alguém que poderá te aconselhar e te trazer respostas de Deus dentro daquele conselho. Terceiro, ore e jejue mais intensamente quando as batalhas se tornarem mais acirradas e difíceis de vencer. A batalha está grande. O que acontece? Quando a batalha está grande, mais munição, mais estratégias. E as estratégias, se você for analisar as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então as guerras, irmãos, houve a guerra do Iraque, outras guerras, nós podemos ver, foram guerras de estratégia. Estratégicas. Então Deus tem estratégia para você em meio à guerra. Ele tem vitória para você em meio à guerra. Quarto, creia sempre no amor, no perdão. Ah, mas fulano, não importa. Perdoe. Quantas vezes? 7 vezes 7. E Deus 7 vezes 7, perdoe mais ainda. No amor, no perdão, na misericórdia e na graça de Deus para vencer suas batalhas. Graça é favor imerecido. Não acredite em Satanás, ele é o pai da mentira. Não acredite em sua mente se ele está te induzindo a desacreditar da palavra de Deus. Qualquer seta contra a palavra de Deus. Ah, mas está escrito isso, mas não é verdade. A palavra de Deus diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz, o Senhor nos livra, orando para nós de todo mal. Deus tem nos livrado desse mal, dessa, vamos chamar de peste aí, Covid-19. Deus tem trazido tantas curas, mas infelizmente, irmãos, a mídia não vai exaltar, com raras exceções, a cura. O negócio deles é botar pavor e audiência. E infelizmente, irmãos, eu falo porque eu tanto já fui ator, como também já tive agência de publicidade, já trabalhei em agência de publicidade em São Paulo, já tive agência de publicidade. Então a gente conhecia um pouco dessa área. Então, assim, aquilo que mais traz desgraça, o que é desgraça fora da graça de Deus? Mais as pessoas se interessam. Eu estava numa palestra
há um tempo atrás, numa das peças que eu participei, e aí o palestrante, ele fez aquele quebra-gelo, ele falou, eu tava ali, gente, foi num hotel próximo do Shopping Estação aqui em Curitiba, então, uma sala de convenções ali. Ele falou, estava lá e de repente veio aquele ônibus, aquele articulado, uma mulher com as crianças, aí as crianças atravessaram o ônibus, o pessoal, meu Deus, quantos morreram? Ele falou, ninguém morreu, o ônibus parou, eles atravessaram calmamente, não aconteceu nada. Mas o que as pessoas esperam? Uma má notícia. Então, infelizmente, uma das estratégias do inimigo de nossas almas são más notícias. Quantas pessoas vêm nesses dias? Ah, mas é porque isso, porque é fim do mundo, porque não sei o que, é porque tal. Gente, vamos estar com nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigado por ter estado aí conosco. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse estudo da sua palavra. Aprendemos aqui, Pai, que devemos guerrear por nossa fé. Então nos perdoa quando nós temos preguiça, seja física, seja espiritual, até mesmo as desculpas emocionais, não estou bem, quando temos desânimo, nos perdoa, Pai. Nos arrependemos, renunciamos a isso e temos uma nova postura. Tu estejas trazendo agora para cada irmão que está nos acompanhando agora, que vai ver essa live no Facebook depois, ou vai ver no canal da Igreja Nazareno Jardim das Américas no Facebook, ou melhor, no YouTube, que eu vou postar lá daqui a alguns minutos. Pai, o Senhor esteja ministrando as vidas agora. Traz ânimo, traz vigor, traz força, traz coragem. Pai, que eles possam ter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que os ouvidos estejam, Pai, ali, Pai, afinados para ouvirem a Tua voz, não as vozes do não, da impossibilidade, as vozes do inimigo, as vozes do próprio ser humano, as vozes da oposição, mas a Tua voz em nome de Jesus, Pai. Estabelece os Teus decretos favoráveis a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Abençoa esse ministério, Pai, dessa célula. Abençoa, Pai, os lares que estão nos ouvindo agora. Abençoa a pastora Sedônia, a família dela, o pastor Márcio, a família dele, Pai, a pastora Tati, a família dela, a minha família, o pastor Romilton e a família dele, cada membro do corpo de Cristo aqui, Pai, aqueles que precisam de cura, traz cura, aqueles que precisam de vigor, traz vigor, aqueles que precisam de ânimo, traz ânimo, aqueles que precisam, Deus, de portas abertas. Eu quero decretar agora portas abertas para o Senhor, portas abertas de trabalho, de emprego, não haverá crise, não haverá, Pai, perdas financeiras, Pai, não haverá, Pai, prejuízo, Pai, em meio à crise, Pai, em meio à tempestade, o Senhor se faz presente, o Senhor está ali presente. Então vem em favor de cada irmão, de cada irmã, Pai, vem como resposta, Pai, que haja uma unção sobrenatural do Teu Espírito Santo agora, Pai, vem sobre nossas autoridades da nação, dá Pai, sabedoria, para que eles possam tomar atitudes, os passos deles sejam guiados pelo Senhor. Nós como igreja aqui, nós somos a voz profética da nação, nós abençoamos o Brasil, abençoamos o Paraná, abençoamos Curitiba, abençoamos as nações, ó Pai, em nome de Jesus. Inspira-nos em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória de Deus, Pai. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem aí no seu Facebook. Eu vou daqui a pouquinho passar lá para o canal do YouTube da igreja. É só você procurar Igreja do Nazareno, Jardim das Américas. Você vai encontrar o canal com outras mensagens também. Você poderá compartilhar essa mensagem para outras pessoas também. Então nós poderíamos estar ou no culto da família online na quinta, ou se for liberado, já vamos estar lá na igreja. E se estivermos na igreja, vamos também transmitir, tá bem? Deus te abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus, e até uma próxima, em nome de Jesus.